Bom, então, gente, vamos dar início aqui à nossa aula, né? O tema da aula de hoje, né, em continuidade ao que a gente vem discutindo, é avançar para outros métodos, então, de avaliação econômica. A gente, até então, estava trabalhando com os métodos mais tradicionais, né, VPL, TIR, Payback, foi o que a gente abordou. Discutimos custo de capital na semana passada, né, como a gente chega na TMA, o que a TMA representa. E hoje, então, a ideia é a gente começar aqui com o valor uniforme equivalente, ver se a gente aborda também o índice de lucratividade essa semana ou na próxima. E a gente ainda vai estudar a TIR modificada nas próximas aulas também, né? O que a gente vai, né, entender com o valor uniforme econômico, que é o valor uniforme líquido, são as duas formas de trabalhar do nome, né, do indicador, do método. Basicamente, né, a gente traduzir o VPL, o método do VPL, numa série uniforme, né? Ao invés de a gente falar que um projeto tem um VPL de X reais, né, eu passo a entender que um projeto tem um retorno econômico mensal, anual de X reais, né? Então, na verdade, é a mesma informação do VPL, é a mesma forma de pensar, né, o retorno econômico, mas a informação sendo transmitida num período de uma série uniforme. E a série uniforme ela pode ser mensal, pode ser anual, pode ser semestral, aquela, né, que se achar mais pertinente, tá? Então, em suma, né, esse é o conceito e é o primeiro dos métodos que a gente vai estar estudando aqui. A gente vai entender como ele pode ser super útil, né, principalmente em projetos com vidas diferentes. Tá? Então, acho que esse é o nosso grande ponto focal, assim, do grande valor do VUE quando a gente está comparando projetos que têm vidas diferentes. Tá? Então, só para a gente retomar, né? Quando a gente está falando de VPL, o que a gente está medindo? A gente está pegando, né, o fluxo de caixa de um projeto, trazendo a valor presente, considerando o custo de capital corrente, e vendo, né, se esse somatório, no mesmo período, tem um saldo positivo ou negativo. Uma forma simples, é isso que a gente faz quando a gente está fazendo o cálculo de VPL. Então, ele está vendo, né, o comportamento de um fluxo de caixa ao longo da vida de um projeto, e esse projeto pode ser 4, 5, 20 anos, e traduzindo isso num retorno único. Né? No final, ao longo de toda essa vida do projeto, eu tenho um retorno econômico de X ou Y. Né? Então, ele é sempre uma medida que está relacionada ao horizonte temporal do projeto como um todo. Tá? Então, só lembrando, esse é o exemplo que sempre aparece em todos os nossos slides de VPL, o mesmo de sempre, no investimento dos 25 mil, 5 anos, o valor residual de 5 mil reais, as receitas de 6.500, a TMA de 12%, que vai dar o TMA de 1.386, se não me engano, não, 1.268, 1.268 de VPL. Né? Esse 1.268 significa o quê? Significa, né, o retorno econômico do projeto como um todo, ao longo desses 5 anos, né, com essa característica. Esse projeto tem um VPL de 1.268, que é maior que zero, significa que retorna 12%, mas, né, ainda um valor adicional, porque é um valor, né, um saldo positivo. Tá? Só que a grande questão é quando, né, projetos têm vidas diferentes. Né? Digamos que eu queira comparar aquele projeto ali de 5 anos com um outro projeto de 8 anos ou de 3 anos. Faz sentido a gente usar o VPL? A gente pode usar o VPL como método de comparação binária, assim, nua e crua, um contra o outro, sabendo que o N de um projeto é 5 e o N do outro projeto é 8, é 3? Antes da gente avançar aqui, vamos refletir um pouco, né, sobre isso. Faz sentido a gente fazer isso? Né? Não? Não, né? Não faz porque eu vou estar comparando maçã com banana. A gente está comparando coisas diferentes. Eu não posso, né, prejudicar o retorno econômico de um projeto porque ele tem menos tempo. Tá? Então, eu preciso achar um método ou adequar, né, o cálculo do VPL de uma forma, né, que eu possa comparar vidas diferentes através da mesma metodologia. Uma alternativa que a gente tem é achar o mínimo múltiplo comum e replicar os projetos até esse mínimo múltiplo. Ou seja, se eu tiver um projeto de 5 anos e o outro de 10 anos, o mínimo múltiplo entre 5 e 10 vai ser 10. Né?
Então, o que eu faço? Ao final do 5º ano, né, do projeto que tem 5 anos, eu assumo que eu vou duplicar o projeto nas mesmas condições. Então, eu estendo, quase como multiplicar por 2 o projeto, né? Faço 2 projetos para ele ter 10 anos e eu poder comparar. Só que, claro, o papel aceita tudo, né? A planilha aceita tudo, mas vida real, será que isso faz bastante sentido ou é só uma suposição, né? Começa a ficar muita suposição de análise econômica, né? Porque eu vou fazer uma suposição que ao final do 5º ano eu vou fazer um investimento igual ao que eu estou fazendo hoje, eu vou ter receitas igual ao que eu estou prevendo para o ano que vem, custos igual ao que eu estou prevendo para o ano que vem, e a gente está falando de um horizonte de tempo muito lá na frente, né? Então, começa a se perder um pouco a realidade, sem falar de que será que faz sentido a gente fazer, né, esse projeto de 5 anos em 10, né, eu replicar ele no final do 5º ano? Nem sempre isso vai ser, né, algo que é real, né, que realmente teria algum valor. Tá? Então, quando a gente, né, tá trabalhando com essas vidas diferentes, usar o VPL começa a ficar, né, uma perda muito grande, né, de acurácia na informação. Tá? Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse, né, esses 2 projetos A e B, A com 5 anos, B com 10 anos, a gente teria que fazer essa duplicação dos projetos, né? Então, ao final do 5º ano, eu faria um novo investimento. Acho que não está aqui, não. Deixa eu só pegar um Excel aqui para a gente exemplificar. Então, seria um investimento. Aqui, 4.000. Bom, então, né, o que eu coloquei aqui, né, pessoal, pegando aquele probleminha. Isso aqui é o projeto A, né, com seus 5 anos. Isso aqui é o projeto B e os seus 10 anos, na condição do problema dado, né? Projeto A, projeto B, tá? Num primeiro momento, né, a gente olha para isso aqui e, bom, né, essas condições, o projeto A,
né, só com 5 anos, e projeto B, né, com os 10 anos. Tem seus diferentes VPLs, eu escolheria B. Mas a comparação de um com o outro, né, não é correta, porque eu tenho um horizonte aqui temporal diferente, né? Então, na verdade, para eu comparar o projeto A com o projeto B, eu teria que fazer isso aqui. O que a gente está colocando aqui, né? É uma réplica, como se eu tivesse multiplicando, né, por 2 o projeto A, né? Ao final do 5º ano, o que eu faço? Eu refaço o projeto A, né? Então, na verdade, a alternativa B, né, ela é muito mais vantajosa, né, do que a alternativa A, porque eu invisto uma única vez e ao longo de 10 anos, né, aquele projeto corre, tá? Sem falar, né, pessoal, que isso aqui começa a ficar uma lógica assim, de assumir questões, né, e definir parâmetros que a veridicidade, né, disso aqui realmente se replicar ao final do 5º ano é bastante incerta, né, quando a gente está aqui no instante zero, tá? Então, é só para exemplificar para vocês, né, qual seria... Professora, Oi, fale. pode voltar ali no Excel, por favor. No período 5 ali dessa tabela do meio, não deveria entrar os 4.000 de custo também? É que como tipo, no zero, né? Replicar ele, né? Como se aqui eu tivesse terminado. Ah, sim, desculpa. Aqui tem, tá certo. Não, eu entendi por que não entraria, mas entraria do anterior, né? Não, sim, eu é que fiz rápido e não botei as coisas certas. Aqui tem que somar isso aqui. Tá, isso aí. Desculpa, falha minha. Obrigada por ter corrigido. Ah, não, tranquilo. Tá. Bom, para a gente não, né, ficar fazendo esses pressupostos, né, tão incertos, uma alternativa é a gente trabalhar com valor uniforme, né, equivalente ou valor uniforme líquido. Tá? Então, o que esse cara faz? Né? Basicamente, né, ele transforma, né, o resultado do VPL de um fluxo de caixa em um resultado de retorno anual equivalente, né? Retorno de um projeto por período, né, de análise. E aí, se eu estou comparando um projeto de 10 anos, de 12 anos ou de 20 anos, tanto faz, porque eu estou comparando eles numa medida, né, que está atrelada a uma unidade de tempo. Né? Nesse caso aqui, retorno ao ano, retorno ao mês, né? E aí a gente consegue comparar os projetos. Então, voltando ao nosso caso base, que é dos 25 mil, como é que a gente faria, né, transformaria esse resultado, né, esse VPL de 1.268 em um VUE, né, para usar essa métrica? Basicamente, né, a gente transforma o resultado do VPL em uma série uniforme, onde o resultado do VPL, usando aqui a nossa equação de valor presente série uniforme, é o nosso valor de P, é o nosso valor presente. Tá? Então, o valor de P aqui vai ser substituído pelo resultado do VPL, o U é a nossa incógnita, o I vai ser a TMA, e o N é o tamanho do projeto, que são 5 anos, no caso. Né? Então, a gente, né, substituindo essa equação, vai encontrar o valor uniforme equivalente de R$351. Ou seja, né, esse projeto tem um retorno anual equivalente de 351,81 centavos. Né? Essa é a nossa interpretação. Considerando que ele está na mesma linha, né, de método do VPL, aqui, né, a nossa interpretação é que um projeto vai ser, né, economicamente viável quando esse VUE tiver um resultado superior a zero. Né? Então, a interpretação ela é equivalente, né, à interpretação do VPL. Que é o que está escrito aqui embaixo para vocês. Professor, Oi. mas no caso seria o correto é usar o VUE. Se eu fizesse um VPL, na verdade, então eu estaria tendo um valor que não é o real do meu lucro, Não, por exemplo. o VPL é um valor real, só que ele é um valor, né, que equivale a todo o ciclo de vida, que é os 5 anos. Né? Considerando os 5 anos de projeto, o retorno desse projeto são 1.268. Se eu quiser interpretar essa mesma informação num retorno ao ano, né, numa medida que tem uma
uma relação com o tempo, né? Então, qual é o retorno ao ano desse projeto, seria o VUE. Ah, tá. Então, no caso, por ano eu teria 351 e no final... No Tá. todo, 1.268, No exatamente. caso, eu poderia usar o VUE para fazer comparação, como tu estava mostrando antes ali, de projetos com tempos diferentes? Com vidas diferentes, exatamente. Porque aí tanto faz se o projeto tem 10 anos, 20 anos, 5 anos, porque eu vou comparar ele com uma medida, né, que já está normalizada no tempo, né? Então é ao ano, ao mês, e eu comparo um com o outro. Então, né, exatamente pegando o gancho aqui da pergunta que foi feita, né, ele é uma alternativa a ser usada, né, quando projetos têm vida diferente, né, ele se encaixa bem para solucionar esse problema, tá? Então, nesse caso aqui, né, para a gente fazer um exemplo juntos, a gente tem 2 equipamentos, né, os investimentos do A e do B. Um tem 6 anos, o outro tem 9 anos, né, o valor residual de cada um, o custo anual, né, de operação de cada um deles, e a gente vai avaliar, então, equipamento A e equipamento B. Tá? Se a gente não fosse usar o valor uniforme equivalente, a gente teria que estender esses projetos até 18 anos, né? O mínimo múltiplo entre 6 e 9. Eu teria que fazer 3 vezes o A, 2 vezes o B. Tá? Isso ia dar mais trabalho, né? E ia ficar aqui a gente fazendo, né, uns pressupostos com bastante incerteza. Então, o VUE se faz muito mais, né, satisfatório para resolver esse problema, tá? Então, eu vou levar ele agora de novo para o Excel para a gente ver como é que a gente calcula. Então, tá. Então, vamos lá. No A, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter um investimento, o valor residual, custos. Então, é menos 14. 1.800 e 795. O fluxo de caixa, então, aqui vai ser 1.400, menos isso. No último, temos aqui. Bom, esse é o nosso fluxo de caixa aqui do A, né? Bom, são 6 períodos, vou calcular o VPL com a TMA de 15%. Tá aqui, menos 16.230, tá? Então, qual seria aqui o nosso VUE, né, transformar o VPL, né, nessa informação de valor uniforme equivalente, tá? Como apareceu antes, né, é uma relação entre valor presente e série uniforme, tá? Dentro do Excel, a gente tem uma fórmula, né, que a gente calcula isso facilmente, que é a fórmula do PMT, no inglês, ou PGTO, né, de pagamento. Vem daí a origem, né, do nome da fórmula, tá? Nada nos impede de realmente, né, fazer o cálculo aqui na calculadora, né, manualmente, tá? Mas primeiro vamos usar, então, a fórmula aqui do VUE, né? Então, vou puxar ela aqui, o meu Excel está em inglês, então é PMT, quem está no português é o PGTO. A taxa, 0,15.
Quantos períodos? 6 períodos. E qual é o meu valor presente? Menos 16, tá? Aí, cuidado, tá? Que no Excel ele vai sempre inverter os sinais, né? Se eu quiser já botar que é negativo, né? Eu simplesmente coloco menos na fórmula e ele vai me trazer, né, o valor realmente, tá? Ele vai sempre inverter. Se aqui fosse 16 mil positivo, ele me daria menos 4 mil, tá? Então, vice-versa, o contrário também acontece. Como tá menos 16 mil, se eu tirar o menos aqui da fórmula, ele vai me dar 4 mil positivo. Então, é só um cuidado aqui no Excel. Se a gente for montar ela, né, passo a passo, então, pegar, né, essa equação, para não errar os parênteses aqui no Excel, vai dar certinho. Mas vamos lá. Vai ser igual, então, aos 16 vezes 0,15, 1 mais 0,15 elevado na 5. Isso dividido por 1 mais 0,15 elevado na 5 menos 1. Deixa eu só fazer alguma coisa aqui. É 5 ou é 6 ali? Ah, 6. Antes tinha feito. Tá. Deve dar. Resolvido, né? Então, as duas alternativas, tá? Claro que quando a gente faz no papel, a nossa alternativa é essa, né? Aqui no Excel, bem mais fácil, a gente só usa a equação, tá? Isso quer dizer o quê? Né? O projeto tem um retorno anual equivalente de menos, né? Menos 4.288,69. Né? Então, na verdade, um prejuízo aqui, né, de 4.288. Bom, e o outro? Né? Qual é a nossa alternativa B? Nossa alternativa B tá aqui. A gente vai até 9, né? O investimento, residual, custos e fluxo de caixa. É 11.000. $2.500. 2.250. E 520. Então, o nosso VPL aqui vai ser os 15%. Bom, menos 12.000, né, 841. Tá? Então, se a gente pegasse, né, o VPL do projeto B versus o projeto A, né, a gente teria menos a nossa vantagem, que a gente olharia para o projeto B como a melhor opção, né, de investimento. Mas isso seria uma interpretação, né, rápida e errada, né, porque aqui a gente tem 9 períodos, enquanto no projeto A gente tem 6, né, períodos, tá? Então, mesma coisa, eu vou transformar essa informação, né, do VPL numa série uniforme. Tá? Então, vamos lá, vou buscar a fórmula aqui do PMT. 9 períodos. O nosso valor presente
menos 12. Menos 2.691. Então, né, agora sim, né, menos 2.291 é menos pior, né, do que menos 4.000. Né? Então, sim, a melhor, né, alternativa aqui é o projeto B, porque tem um VUE melhor. Né? O meu prejuízo ao ano aqui é menos pior, né, do que o que eu teria se eu fizesse o projeto A. Tá? Então, na verdade, é aqui que esse é o grande encanto aqui do VUE. Né? Não tem nada diferente conceitualmente sobre a perspectiva de conceito econômico assim do conceito de VPL, mas é uma forma, né, de enxergar a resposta do VPL diferente. Né? Eu transmito a informação nessa base, né, que tem um período relacionado, ao mês, ao ano, né, ao bimestre, ao trimestre, dependendo, né, dos períodos que a gente está usando no nosso fluxo de caixa. Tá? Bom, ui. Cadê? Aqui. Então, pessoal, queria convidá-los aqui, né, para fazer o exercício 1. Tá? Então, a nossa, agora sim, a gente lá no Moodle tem uma lista de exercícios. A lista de exercício 1, deixa eu abrir ela aqui. Vocês, nosso Moodle, como ele anda. Então, aqui. Lista de exercícios 1. Essa nossa listinha aqui que eu tô com ela aberta, tá, pessoal? Então, quem ainda não abriu, pode baixar ela, a gente vai começar a usá-la na aula de hoje e vai seguir usando aí na próxima aula também, tá? O que diz nosso primeiro exercício? Né? E a gente vai fazer ele em aula agora. Eu tenho 2 projetos, né? Projeto A e projeto B. Investimento do projeto A, investimento do projeto B, receitas ao ano, custos ao ano, a depreciação, vida do projeto, retorno sobre patrimônio líquido, né, que a gente viu na semana passada, que a gente poderia usar aqui como uma referência de TMA quando, né, o investimento, o recurso todo é capital da empresa. Tá? Letra A, né, considerando 100% do capital próprio e 23% de imposto de renda, calcule então o VPL e o VUE do projeto. E letra B, se a gente financiasse, né, 40% do investimento com um price ao longo de 4 anos, com uma taxa de juros de 10% ao ano, qual o novo VPL do projeto B, mantendo as mesmas condições de imposto de renda e discutir então os resultados. Tá? Então aqui a gente vai explorar bastante o que a gente veio discutindo aí nas últimas semanas. Tá? Então eu queria convidar todo mundo para tentar ir fazendo comigo, eu vou fazer com calma aqui, um pouquinho mais devagar, para a gente tentar fazer juntos, né, realmente esse primeiro exercício e depois tem um bastante parecido aqui para vocês fazerem na própria lista. Tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar. Deixa eu esconder vocês um pouco. Então, vou montar um cabeçalho aqui para facilitar um pouco. Então, investimento, receitas, custos, depreciação, TMA.
Então, tá. Um projeto tem 5 anos, outros 4 anos. Vou montar primeiro A aqui, né? E agora é completinho, né? O nosso fluxo de caixa aqui, como a gente já estava vindo trabalhando, né? Então, vamos botar os períodos, 5 anos. Aí, lembrando, né? A gente vai ter o investimento, receitas, custos, fluxo de caixa antes do imposto, depreciação, fluxo de caixa tributável, imposto de renda, fluxo de caixa depois do imposto de renda. Agora, acho que não precisamos mais. Primeira parte bem tranquila, né? Basicamente só buscar os nossos números. O nosso fluxo de caixa que entrou menos o que saiu. Qual o valor de depreciação aqui, né, pessoal? Vou lembrando, né? Vai ser a divisão do valor do ativo, né? R$10.000 pela vida útil, né? Então, ao ano se depreciam R$2.000, né, aqui. Ah. O fluxo de caixa tributável, então, será fluxo de caixa antes do imposto menos a depreciação. O imposto, ele deu lá no problema, 23% de imposto de renda. Deixa eu colocar aqui. E, finalmente, né, é fluxo de caixa antes do imposto menos imposto de renda. Isso aqui, tudo bem, pessoal? Alguém com alguma dúvida ainda nessa montagem? Não, né? Tá. Bom, isso posto, né, qual o VPL desse projeto e qual é o VUE. Então, o VPL aqui vai ser, né, o cálculo aqui. R$540 e maior que zero. E o VUE, vamos fazer aqui. Ai. 5 períodos e 500. 149,90, né? Então, a interpretação aqui, né, ao ano, o retorno equivalente do projeto A é de 149,90. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá. Então eu vou começar a montar o B aqui embaixo, né? Nosso B, a diferença aqui são 4 períodos, né? Então vamos lá. Como é que ficou o imposto de renda ali, Sara? Eu me perdi aqui. Aqui, essa Isso. coluna, tu disse, é Isso. sempre a alíquota, né? Os 23% em cima do fluxo de caixa tributável. Tá bom.
Então, o investimento, as receitas, os custos, fluxo de caixa antes do imposto, agora, né, a depreciação vão ser os R$12.000, né, divididos por 4 períodos, né? Então, 12.000 dividido por 4. E o fluxo de caixa tributável em cima, então. Desculpa. O fluxo de caixa tributável, o fluxo de caixa menos, né, a depreciação. E o imposto, sim, agora sim, em cima do fluxo de caixa tributável. E aqui, FCI menos imposto de renda. Agora sim, VPL e VUE, né? Então, o VPL desse projeto será, né, os 12%, R$854, e o nosso PMT, 12%, 4 períodos, né? Ups. Aqui. Ai, meu Deus. 0,12, 4 períodos. Menos 854. 281, tá? Então, o projeto B, ao ano, o retorno equivalente do projeto B é de 281,19. E aí, gente? Como é que tá ali a fórmula do VPL? Só para eu acompanhar aqui. Sim, a fórmula no VPL ou NPV. Isso. Uhum. Pode ser aí assim. é a TMA, o fluxo de caixa selecionado, e soma por fora os 12.000. Por fora. Eu tinha somado por dentro, daí deu errado. Não, esse é comum a troca, tá? Sempre lembra que o Excel assume que a primeira célula que ele está selecionando na forma do VPL ele já está voltando um período. Eu brinco que é a forma da gente enganar o Excel. Bom, pessoal, com esses resultados, qual projeto a gente faz? É meio óbvio, né? A ou B? 2. O B, né? Projeto 2, porque 281 é um retorno ao ano melhor, né, do que 149. Então, essa é a nossa interpretação, tá? Alguma pergunta? Então, vamos para a letra B. Mas vai ficar um pouco mais divertido. Se você financiar, né, 40% do investimento com um price ao longo de 4 anos, com uma taxa de juros de 10% ao ano, qual o novo VPL do projeto B? Se a gente mantiver as mesmas condições de imposto de renda, e vamos discutir um pouco os resultados. Antes da gente fazer cálculo, lembrando da aula passada, pessoal, o nosso resultado de VPL vai ser melhor ou pior? E aí, ninguém? Como é que é essa? Eu não entendi a pergunta. Antes da gente fazer qualquer cálculo na letra B, tá? A gente está financiando 40%, então ao invés de eu investir o meu dinheiro, né, em todo esse investimento, 40% eu vou pegar do banco. E esse dinheiro que eu estou pegando do banco, o banco está me cobrando uma taxa de juros de 10%, tá? A nossa TMA é 12%. O resultado do VPL nessas condições vai ser melhor ou pior?
Pior? Pior. Acho pior também. Vai ser melhor, pessoal. A gente está buscando um dinheiro aqui, né, a juros mais baixos do que o meu custo de capital, né? Hoje, os 12 mil reais custam 12%. Tá? Na alternativa B, eu tenho uma condição de buscar parte desses 12 mil reais a um custo de 10%. Senhora, mas o price não vai fazer com que saia mais caro? Não, eu vou pagar ao longo do tempo. A grande questão aqui é que parte do dinheiro que eu estou investindo vai ter um custo de 10%, que é o que eu estou pegando com o financiamento. Hoje, todo investimento custa 12%, né? É o custo do meu capital. O price, acho que a confusão se dá do que tu fizeste foi em relação ao price e saque, né? Que o price a gente acaba pagando mais juros, mas é diluído ao longo do tempo. Não, seria tipo 10% ao ano. Esse 10% ao ano que o banco vai me cobrar, ele é realmente 10% ou ele vai, com juros compostos, vai ficar pior, assim? É uma função composta, né? Mas é 10% ao ano, né, que a gente vai estar pagando. É uma taxa efetiva de 10%. Tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui, vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou na semana passada. Tá? Então, qual é a situação? Né? Alternativa B. 40% num price com um I de 0,10, tá? Então, lembrando, né, do sistema de financiamento, a primeira coisa que a gente vai querer buscar num price é a prestação. Então, qual vai ser a nossa prestação? Para saber a prestação, né, é importante que a gente saiba, né, qual é o valor da dívida aqui, né? Então, a gente saiu de 12 mil, esse era o nosso principal. Eu vou financiar 40% disso. Isso aqui é financiado. Tá? Então, a nossa prestação, mesma coisa. Eu tenho uma relação de uma série uniforme e valor presente. A mesma forma que a gente está usando para o VUE. Vai ser, né, o pagamento, uma taxa de 0,1 em 4 anos, um saldo 1.500. São 4, né? 4 anos, tá? Então, nossa prestação aqui, para uma dívida de R$ 4.800 a ser paga, né, pelo price, com 10% ao ano de juros, é de 1.514. Isso aqui todo mundo está lembrado do cálculo da prestação. Tá. Saldo devedor, amortização, juros, prestação. Então, a gente começa devendo os 4.800. Nossa prestação vai ficar fixa aqui. É isso que eu ia perguntar, que eu sempre confundo. O price é que a prestação é fixa, né? Isso. E Prestação o que constante. varia é A amortização e os a juros. amortização. Isso. Os juros do ano 1, né, vai ser 10% em cima dos 4.800. Então, a amortização vai ser a diferença entre a prestação e os juros. E no primeiro ano, eu acabo devendo 3.765. Tá? No ano 2, vou multiplicar os 10% em cima de 3.700. A amortização vai ser a prestação menos juros. O saldo devedor vai ser o saldo devedor do período anterior, menos o que eu amortizei agora. No 3, de novo, vou multiplicar isso vezes os juros. A prestação, desculpa, a amortização, a prestação, menos o montante de juros. E o saldo devedor, período anterior, menos a amortização. Por fim, né, a última parcela, juros em cima do saldo devedor, amortização, prestação, menos juros, e c'est la vie, né, já zerou aqui o nosso sisteminha, tá?
E agora a gente tem que montar o nosso fluxo de caixa aqui embaixo, né, que vai mudar um pouquinho. Então, a gente vai ter os períodos. Então, um espacinho. Investimento. Custo. Vou fazer uma coisa diferente. Prestação. Custos. Receita. Depreciação. Juros. Fluxo de caixa tributável. Quem é o nosso investimento agora, pessoal? A gente tinha R$12.000. 40% a gente está pagando, né, através do sistema de financiamento. Então, os outros 60% eu estou dando de entrada aqui. Né? Então, o investimento do zero é igual a 60% dos 12.000. Tá? O restante são as nossas prestações. Beleza. Custos. Mesma coisa que tínhamos lá em cima. Vou copiar de lá. Receitas. Faltou uma coisa importante aqui. Fluxo de caixa antes do imposto. Né? Então, aqui segue igual. Investimento, o que entrou, receita, menos custos, menos prestação. O que entrou, menos o que saiu. Tá? A depreciação vai seguir igual, né? Então, independente de como a gente pagou, né, gente? Se foi com financiamento, se ganhei dinheiro do vizinho, do pai, não interessa. Né? O valor do ativo, que são R$12.000, esse ativo tem uma vida útil de 4 anos, a depreciação dele é 12.000 dividido por 4. Né? Então, 12.000 dividido por 4. Lembrando da semana passada também, né? Posso descontar os juros, né, do nosso resultado para fins, né, de imposto de renda. Então, os juros entram aqui. Vou buscar ele ali em cima. Esse é o cara que muda fortemente. Né? O fluxo de caixa tributável vai ser quem? Antes, a gente estava fazendo o quê? Né? Pegava o fluxo de caixa antes do imposto, menos a depreciação. Isso sempre a gente ia fazendo dessa forma. Agora, para a gente não, né, colocar prestação de um investimento dentro, né, do meu resultado aqui, a gente simplesmente pega receitas, menos custos, menos depreciação, menos juros. Tá? Esse é o nosso fluxo de caixa tributável. De novo, então, receitas, menos custos, menos depreciação, menos juros. Tá? Numa situação que a gente tem um financiamento. Tendo ele, né, então, fiz os 5.500, menos 900, menos 3.000, menos 480. Em cima dele, incide o imposto de renda, que é os 23%. Tá. Agora sim, né, fluxo de caixa. Isso aqui. Finalmente, então, o fluxo de caixa depois do imposto vai ser o antes do imposto menos o imposto pago. Ah. E agora sim, VPL. Faltando uma coisa importante, antes da gente calcular o VPL. A gente tem 40%, né, sendo financiado a uma taxa de 10% e 60% a um custo de 12%. O que a gente tem que calcular aqui, que a gente viu na semana passada?
o custo médio ponderado de capital, né? Então, qual é o nosso CMPC? Né? Que aqui vai ser usado como TMA. Eu tenho 0,4 a 10%, 0,6 a 12%. Né? Então, o meu custo, né, de capital de terceiros, vezes a taxa de juros, vezes 1 menos 0,23, que é o imposto, mais 60% vezes 0,12. Né? Composição entre custo de capital de terceiros e custo de capital próprio. Tá? Então, a minha TMA é 10,28. De novo, a gente 0,4, né? 40% de capital de terceiros a um custo de 10%, desconto a tributação, né, do capital de terceiros, mais o custo de capital próprio, que é 60% do dinheiro, a uma taxa de 12%. Tá? Então, é a composição, né, o custo de capital aqui ponderado. Esses 10,28 é que vão entrar como TMA. E tá aqui, né, o nosso VPL, não mentindo, né? Antes o nosso VPL era de 850, agora o nosso VPL é de 1.600, tá? O nosso VUE, se a gente quiser fazer, é igual ao PMT, aos 10,28, 4 períodos, o valor presente, 508 ao ano. Professor, Oi, fale. pode explicar de novo como é que chega no valor novo da TMA, o CMPC ali? Sim. Por favor. Então, eu tenho, né, aqui é capital de terceiros, né? A capital próprio. O CMPC vai ser sempre igual à composição, né, de custo de terceiros mais custo do próprio. Essa é a premissa aqui da composição dessa informação de custo de capital. Tá? Então, eu vou fazer, né, 40% do meu dinheiro eu peguei no banco, a um custo de 10%. Mais 60% do meu dinheiro é meu e custa 12%. E do que é terceiro, a gente tem que descontar uma alíquota de imposto, que são os 23%. Então, é 40% vezes 10%, o custo desse dinheiro, descontado, né, a alíquota, mais 60% que é meu, a um custo de 12%. Tá? É basicamente a aplicação, né, daquela equação que a gente viu no slide da semana passada, que eu vou abrir aqui. Essa aqui, né? Vou pegar aqui. A alíquota do imposto é a mesma do imposto de renda? Isso, mantivemos a mesma aqui. Cadê? Aqui. Valor das dívidas, né? E o valor das dívidas é o custo de capital, né, de terceiros, valor do capital próprio, né, o E, de terceiros, E próprio, isso aqui dá 40%, vezes 1 menos, né, a alíquota de tributação, vezes o custo desse capital, ali, que é o custo do capital de terceiros, eles estão descasados. Mais os 60% que eu tenho meu, vezes o custo do capital próprio. A aplicação dessa equação puramente. Uhum. Eu só não estava lembrado da equação, assim, agora tá. Entendi. E, então, né, concluindo, o nosso... Deixa eu só ajeitar aqui, que isso aqui é negativo.
Na condição B, né, usando o financiamento, aqui a gente passa, então, a ter um VPL de R$ 1.600, né? Esse é o resultado, né, da avaliação econômica aqui, considerando o financiamento. Tá? Perguntas, gente? Conseguiram ir acompanhando, fazendo? Tá. Então, eu queria deixar para que vocês, né, fizessem agora, para realmente vocês pegarem bem o exercício 4, né? Letra A e letra C, tá? O B a gente vai ver na próxima aula. Então, exercício 4, né? A e letra C é praticamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? Só que, claro, com outros números e outro problema. Tá? Pode ser? Podemos combinar isso? Pode ser. Pode ser, só que eu gostaria que tu voltasse ali no UFC tributado e no IR e no UFC Claro. tiro ali, que eu tive que dar uma saidinha. Então, o fluxo de caixa tributável, na opção, né, que eu tenho um financiamento, vai ser a receita, né, menos o custo, menos depreciação, menos juros. Tá? Faltou o 900 ali para mim. Beleza. E o imposto de renda calculado sempre em cima do fluxo de caixa tributável. Sim, que é a alíquota aquela, mais, quer dizer, É só o 23% aqui, é os 23%. tá. Cadê? E aí depois o descontado vai ser só O só FCI menos IR, isso aí. Não tinha mais uma pergunta, mas eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Senhora, depois tu vai postar essa planilha? Vou postar já agora em seguida. Tá bom, obrigada. Vou postando ela aqui. Deixa eu ver. Professor, o RPL ali da fórmula é o que a gente usa como TMA, é isso? Isso. Eu confundi aqui, tá? Não, tranquilo, então. Já tá aqui. Não muda, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, vou deixar vocês com o exercício 4, né? E aí, semana que vem, a gente fecha o IL e a TIR modificado. Combinado? Combinado. Então, tá. Obrigada, gente. Bom feriado a todo mundo, né? Bom final de semana. Bom feriado. Qualquer coisa. Não é para entregar. A gente só vai seguir trabalhando neles na semana que vem, mas queria muito que vocês fizessem mesmo, né? Para tentar fazer sozinhos. Já tá ali o gabarito, né? Desse que a gente fez agora. Tá. Então tá, gente. Tchau, tchau para todo mundo. Bom feriado. Tchau, tchau. Professor,